Oi, gente! Mais um vídeo para a sequência de frases sobre a técnica Meisner. Ainda em casa, na quarentena. E a frase de hoje também é do Meisner e é a frase que diz: abrace tudo, não negue nada. Esse eu acho que é um dos grandes desafios do trabalho do ator, né? Porque essa frase basicamente quer dizer pra gente aceitar tudo que tá acontecendo ao nosso redor, né? E é uma coisa que, de uma maneira ou de outra, a gente ouve ao longo de toda a vida, né? Desde que começa a estudar a atuação, mas é muito difícil da gente conseguir colocar em prática, né? E às vezes a gente acha que é uma questão só de improvisação, de aceitar de repente alguma coisa quando você está no teatro, especialmente, né? Aceitar às vezes alguma coisa inesperada que acontece, mas é para absolutamente tudo. E eu entendo essa frase especialmente para o nosso trabalho com a gente mesmo, porque muitas vezes o que acontece é que, por isso que a técnica Meisner é tão bacana, né? Por ela trabalhar tanto a nossa escuta e a nossa percepção, seja da gente mesmo, seja do outro, seja de tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Essa escuta, essa atenção aguçada e essa presença. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente chega às vezes no teatro ou às vezes para gravar um filme e a gente tá num patamar, eu costumo dizer, que a gente precisa avaliar o degrau de onde a gente está partindo, né? Então, às vezes você tem uma cena para fazer que é uma cena super divertida, leve, gostosa, e você chega no teatro ou no set e, sei lá, você acabou de ser assaltado antes de chegar, você acabou de bater o carro, você acabou de ter uma notícia ruim. E você chega falando, nossa, não, eu preciso esquecer isso que aconteceu, porque, nossa, a cena é tão leve, a cena é tão gostosa, eu preciso estar numa outra vibe. Nossa, deixa eu deixar isso embora, eu preciso me libertar disso. E você tá negando o estado que você tá. Porque não adianta você achar que você tá partindo do térreo, do zero. Você não tá. Você já está em um outro degrau. E você tem que aceitar isso, incluir isso de alguma maneira naquilo que você tem que fazer e partir dali, porque se você não aceitar aquilo que está acontecendo com você, você vai acabar criando dois problemas para você, porque aquilo não vai deixar de existir e você negar que aquilo está acontecendo é um segundo problema. Então, quando você aceita e passa a trabalhar com aquilo fazendo parte, você dá a oportunidade daquilo de repente se transformar e de você entrar na cena e na interação, no jogo com outro ator, com a plateia, com o que quer que seja, aquilo realmente se dissipar, se transformar, se virar uma outra coisa. Mas se você está preocupado em negar, você deixa de estar no momento presente, de estar no aqui e agora, de viver e de atuar, porque você está preocupado em negar aquilo que está acontecendo com você, e aí você não dá a menor possibilidade para que aquilo se transforme, que é o princípio da repetição, né? Que é cada momento, cada momento, cada momento. É um segundo depois do outro, é tá no aqui e agora, sempre. E cada coisa transforma o próximo segundo. Não adianta você ficar no passado, nem você querer ir pro futuro, né? Então, essa frase de abrace tudo e não negue nada, eu acho que é um dos maiores desafios para o ator, porque a gente tem muito isso, né, de querer às vezes se livrar do estado que a gente tá, porque a gente acha que não é o estado adequado, pertinente, ideal para a cena que a gente vai ter que realizar, mas é o estado que eu tô. E eu não posso negar uma emoção. Não tem como eu querer fingir que ela não está existindo, que ela não existe em mim, porque ela existe. Então, a partir do momento que eu sou honesta comigo, que eu assumo que eu tô naquele estado, que eu reconheço o que está acontecendo comigo, eu dou a possibilidade para que isso transmute, talvez, durante. Mas, se eu ficar negando, eu vou criar um segundo problema. E, além disso,
no meu ponto de vista, essa frase também fala muito sobre a preparação do ator. Porque muitas vezes quando a gente vai entrar em cena, a gente se prepara, cada um tem o seu ritual, digamos, né? Então, às vezes você quer um ambiente tranquilo, silencioso, em paz, para você poder se preparar para a cena que você vai fazer, etc. E de repente você tá num set com 300 mil pessoas, barulho, gente falando, gente gritando, coisa acontecendo, você tá numa externa com movimento da rua, você tá num teatro com as pessoas entrando e saindo do camarim, enfim, você tem coisas externas acontecendo ao seu redor. E muitas vezes isso vai gerando uma angústia, porque você fala, meu, eu tenho que me concentrar, eu preciso me concentrar, essa pessoa não para de abrir a porta, eu preciso me concentrar e tá esse barulho, as pessoas falando na minha orelha. E isso vai causando um conflito e uma agonia, porque você não consegue fazer aquilo que você quer fazer, porque existe uma interferência externa. Então, quando essa frase também diz, abrace tudo e não negue nada, também é na tentativa de você incluir tudo que está acontecendo ao seu redor a seu favor na sua preparação, que é um desafio muito grande, porque às vezes a gente fala, nossa, eu preciso de um ambiente de paz, como é que eu vou incluir um barulho absurdo que está acontecendo à minha volta? É tentar fazer com que aquilo de alguma maneira possa fazer parte da situação que você vai viver, né? Então, dando um exemplo agora que me ocorreu, recentemente no carnaval eu gravei um curta, que foi um projeto meu em parceria com uma aluna, e enfim, de uma pesquisa que eu já venho fazendo há muito tempo para um monólogo de teatro e acabei querendo adaptar para um curta. E eu me vi nessa situação algumas vezes, porque foi a minha primeira experiência maior e mais significativa com cinema, sendo a protagonista. E várias vezes no set e algumas vezes, especialmente nas externas, eu vi exatamente isso. Nossa, tem barulho de carro, tem barulho de rua, as pessoas estão falando. Como que eu posso fazer com que isso seja incluído na minha preparação, né? Então, é a história de uma mulher que, enfim, que tem um diagnóstico de câncer e que ela tem poucos meses de vida. E, de repente, eu arranjei um jeito de incluir isso como, nossa, eu tô ouvindo esses barulhos, esses carros estão me enlouquecendo, mas talvez sejam as últimas vezes que eu vou ouvir esses barulhos no mundo, porque daqui a pouco eu vou morrer, talvez, e eu nunca mais vou ouvir nada disso. As pessoas falando e me irritando, essa irritação que o barulho tá me causando, talvez eu tenha que ser grata por isso, porque daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer depois que eu morrer. Então, eu não sei, é o jeito que você... Foi o jeito que eu achei para incluir isso na minha preparação e aquilo não me prejudicar, mas me favorecer de alguma maneira. Então, cabe a nós, atores, em cada circunstância que a gente está se preparando, achar uma maneira do que está acontecendo ao nosso redor, daquilo ser incluído também na nossa preparação, e ao invés de ser uma coisa negativa, uma coisa que está lutando contra a gente, que ela venha a favor, que ela venha a ser incluída realmente na nossa preparação. Porque senão vira um conflito e isso não é nada positivo pra gente de uma maneira geral, né? Seja no momento em que as coisas estão acontecendo, no momento da cena, seja no momento em que a gente está se preparando para entrar em cena. Portanto, abrace sempre tudo e não negue nada. E um adendo a essa frase, abrace tudo e não negue nada, que eu acho também importante a gente lembrar sempre que na vida é a mesma coisa. Às vezes eu tô num estado emocional X e alguma coisa acontece e eu vou partir de onde eu estava, de onde eu me encontro, que não necessariamente, aliás, raramente na vida, é o neutro, né? Então, às vezes eu tô super feliz, eu acabei de receber uma notícia ótima, eu tô radiante, aí eu chego para encontrar uma amiga que tá péssima e que de repente começa a me contar um monte de coisas e aquilo muda o meu estado.
vira uma preocupação com aquilo que a pessoa está passando, enfim, alguma coisa acontece. Por que isso não pode acontecer em cena, né? Porque às vezes a gente acha que em cena não, eu já tenho que entrar no estado ideal. Eu entro de onde eu tô, né? Eu começo aceitando o estado que eu estou, porque não significa que eu não vá poder ficar feliz ou triste ou com raiva ou o que quer que seja, mas eu vou ficar naquele estado partindo de onde eu tô, porque uma coisa é eu ficar extremamente feliz quando eu já tô muito feliz. Outra coisa é eu ficar extremamente feliz quando eu tô num momento triste, né? Então eu tive um dia péssimo e de repente eu recebo uma ótima notícia. Aquela ótima notícia ela vai reverberar em mim de uma maneira diferente, porque eu estava partindo do -10, né? Se eu já tivesse feliz e recebesse uma notícia incrível, eu tô partindo do 5, eu vou pro 20º andar, né? Então, na vida é assim. E a gente tem muitas vezes essa impressão de que quando você vai fazer uma cena, você já tem que estar num determinado estado, ou você tem que estar neutro para você poder começar do lugar onde a cena parte. E se na vida não é assim, por que que no teatro ou no cinema deveria ser, né? São seres humanos que estão fazendo aquilo. E são pessoas que têm uma história de vida, que têm emoções, que estão vindo de algum lugar e coisas aconteceram no dia de cada um que está ali. E a gente tem que incluir todas essas informações, todas essas emoções, e não significa que você não vai conseguir ficar feliz se você tem que estar feliz numa cena, mesmo que você tenha acabado de chegar no teatro ou no set e ter sido assaltada. Mas você vai ficar feliz partindo daquele lugar. Então, esse acho que é um dos grandes desafios, da gente saber reconhecer o lugar de onde a gente está partindo, para entender como as coisas vão reverberar na gente, né? Porque é como na vida, cada dia é um dia, né? A gente em cada momento tá de um jeito e as informações, as emoções, as trocas, elas acontecem de maneiras diferentes dependendo do nosso estado de espírito. Então, não tem por que ser diferente na arte. Então, é a gente aceitar isso que fica mais fácil.